Às terças, na TSF, os líderes parlamentares debatem os temas da semana. Hoje, duas boas-vindas a Paulo Núncio, do CDS, e a Pedro Pinto, do Chega. Bem-vindos. O debate vai passar pelos diplomas para restringir o acesso de cidadãos não residentes ao Serviço Nacional de Saúde, mas é inevitável que comecemos pela situação política na Madeira. Aprovada que está por toda a oposição a moção de censura apresentada pelo Chega, um facto inédito. O Executivo, liderado por Miguel Albuquerque, cai, mas, a julgar pelas sondagens, voltaria a ganhar sem maioria. Assim sendo, Pedro Pinto, bem-vindo mais uma vez. Que efeito prático terá esta censura apresentada pelo Chega? Olá, boa tarde Josito, boa tarde também ao Paulo, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, o efeito prático é o Chega desvendar mais uma vez e dizer que está na linha da frente no combate à corrupção, de um governo que está indiciado, um governo madeirense que está indiciado em vários, diversos fatores de corrupção, quer o Presidente do Governo Regional, quer alguns secretários regionais que estão indiciados em corrupção e continuam a usufruir das regalias de estarem no Governo da Madeira. Nós não podemos permitir isso. O Chega, desde a sua essência, desde o seu dia 1, desde o seu dia 0, que combate a corrupção. E é uma das nossas grandes normas. Portanto, nós tínhamos que fazer alguma coisa para que este governo não continuasse em funções. E aquilo que fizemos foi apresentar uma moção de censura. E esta moção de censura foi aprovada por toda a oposição, ou melhor, quase toda a oposição, porque, mais uma vez, o CDS fez um favor ao PSD. Nós nunca podemos fazer favores ao PSD. O PSD madeirense está envolto em diversos esquemas. Há 50 anos que isto acontece. Há 50 anos que se fala que existe corrupção na Madeira. Há 50 anos que o PSD domina a seu belo prazer a política madeirense e isso não pode acontecer. E o Chega vai dar aqui uma pedrada no charco ao dizer não queremos mais corrupção. Os outros partidos votaram a favor desta moção de censura e votaram bem. Votaram bem porque não querem mais corrupção na Madeira. E em relação às sondagens, eu não sei... Eu ia perguntar-lhe, ainda assim, os eleitores madeirenses continuam a renovar a confiança em Miguel Albuquerque. Eu confesso que as sondagens às vezes falham muito e nós temos visto, na Madeira inclusive, eu lembro que na Madeira chegou-nos a dar 3% na véspera das eleições e o Chega teve 9%. Portanto, as sondagens valem aquilo que valem e para nós tem valido muito pouco, porque normalmente o resultado do Chega é sempre superior àquele que as sondagens dizem. Eu acho que a grande sondagem é o povo madeirense é que vai decidir. O povo madeirense vai decidir se quer uma alternativa, se quer um governo diferente, se quer um governo que o Chega possa integrar e fazer parte para que estes esquemas de corrupção terminem, ou se quer continuar como tem continuado nos últimos 50 anos, com uma das regiões mais empobrecidas do nosso país, com uma das regiões onde também existem mais ricos do nosso país, ou seja, esta diferença que existe entre ricos e pobres, o único culpado é a classe política e tem sido o PSD, juntamente com o CDS, com a conivência do CDS, que tem governado a região autónoma da Madeira. Da nossa parte, vão ter sempre um combate feroz e frontal e certamente que o Chega vai subir, porque os madeirenses e porto-santenses vão reconhecer o trabalho que tem sido feito pelo Chega, o trabalho que tem sido feito pela equipa liderada pelo Miguel Castro e pelos os 4 deputados do Chega, e isso significa muito para os madeirenses. Paulo Núncio, bem-vindo também. O CDS, ao lado do PSD, votou isolado contra esta moção de censura. Miguel Albuquerque hoje é um problema ou faz parte da solução? Ainda? Boa tarde a todos, boa tarde também ao Pedro Pinto. Repare, o Miguel Albuquerque faz parte, é líder regional do PSD e o CDS está na oposição, não pertence ao governo, optou por estar contra esta moção de censura porque entendemos que este ato é um ato irresponsável. Repare, o Chega faz esta referência, mas o Chega foi um partido decisivo para que este governo entrasse em funções. E foi há poucos meses. E desde essa altura até agora não mudou nada de muito significativo. A única coisa que mudou foi a posição do Chega. Nós isso já estamos habituados. O Chega é um partido muito inconstante e toma uma posição hoje e amanhã toma uma posição radicalmente diferente, sem qualquer tipo de problema, porque tem pouca credibilidade e pouca constância nas posições que adotam. O Chega votou para que este governo entrasse em funções, o Governo Regional da Madeira, e depois mudou de posições e votou contra o orçamento e apresentou agora uma moção de censura. A moção de censura tem uma curiosidade, e aí não é uma referência ao Chega, é uma referência ao PS. Na moção de censura, o Chega também critica fortemente o PS e a atuação do PS na região autónoma da Madeira. E, curiosamente, o PS vota ao lado do Chega esta moção de censura, que não deixa de ser irónico e sintomático que esta aliança entre estes dois partidos também ocorra na região autónoma da Madeira. Bom, o que é importante referir é que a economia da Madeira está a crescer e está a crescer bem, quer em termos de turismo, quer em termos de outras atividades.
e que o que os madeirenses não querem, e penso que as sondagens refletem isso, é uma instabilidade política constante. Mas tem havido. Mas tem havido, e muito fruto destas mudanças cíclicas de posições por parte do Chega. Nós vamos esperar serenamente pela posição do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, como sabe, é que tem neste momento, em situações de crise, a chave desta crise, pode pedir que haja um novo orçamento, que haja um novo... alguém que avance para a liderança. Mas Miguel Albuquerque diz que não sai. E é que não é isso. esse, mas, não é? Quer dizer, mas eu não vou entrar nas decisões do Sr. Presidente da República, nem vou entrar nas decisões do Presidente do Governo Regional. Mas o que eu lhe quero dizer é que estamos tranquilos. O CDS é um partido que existe na Madeira há mais de 50 anos, tem provas dadas, nas últimas eleições foi sozinho e elegeu deputados, é uma voz credível na região autónoma da Madeira e por isso estamos tranquilos. Se o Sr. Presidente da República decidir no sentido de convocar novas eleições, pois bem, as novas eleições serão certamente realizadas. O CDS irá, com toda a segurança, a essas eleições para eleger novamente deputados. Há um ponto, no entanto, que eu queria chamar a atenção. Eu não desvalorizo as questões relacionadas com os processos judiciais em curso. E não desvalorizo o facto de, enfim, alguns governantes estarem neste momento constituídos arguidos. O que eu entendo é que as coisas devem ser separadas. E, de facto, o processo, que nós saibamos, não teve qualquer alteração no último ano. Não houve evoluções em termos do processo. É muito importante que a Justiça atue rapidamente, no sentido de descobrir se de facto foram cometidos crimes e responsabilizar as pessoas que terão sido responsáveis por esses crimes, se esses crimes tiverem ocorrido. Agora, não podemos misturar as duas situações. O que ocorreu há um ano não mudou. A única coisa que mudou foi, de facto, a posição do Chega, que viabilizou um governo exatamente já depois de Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido, e agora muda de posição. Pedro Pinto, quer responder a esta acusação? Mudou de opinião? Chega? Não, o Chega não... Mas viabilizou... Existe uma grande diferença entre o Chega e o CDS. É que nós não estamos subordinados ao PSD, ao contrário do que o CDS está. O Chega impõe condições, que é isso que o CDS não impõe, é condições. Não estamos subordinados nem ao PSD nem ao PS. Se o Paulo Núncio como o Chega costuma estar, quer no continente, quer na região autónoma. Já lá vamos. Juntam muitas vezes as mãos. Depois as pessoas não percebem. Eu percebo que o Paulo Núcio ficou incomodado com isto, porque ele também sabe que é subordinado ao PSD, quer aqui, quer na Madeira. Nós somos precisamente o contrário. O Chega impôs condições. E uma das condições que o Chega impôs foi o combate à corrupção na Ilha da Madeira. E esse combate à corrupção, desde que este governo tomou posse, não existiu. O gabinete anticorrupção que nós propusemos a este governo e que foi prometido por Miguel Albuquerque que iria haver na Madeira, que viabilizou este governo já depois de Miguel Albuquerque ser constituído arguido. Portanto, mas então está a reconhecer. Miguel Albuquerque não cumpriu. Que eu estava a dizer, mudou de posição. Miguel Albuquerque não cumpriu. Não mudou. Já era constituído arguido ou não? Já tinha sido constituído arguido ou não? Não é por falarmos mais alto que temos mais razão. E o Chega, no entanto, viabilizou o governo de Miguel Albuquerque na Madeira. O Paulo Núcio ficou nervoso. O Paulo Núcio ficou nervoso. Porque o Chega viabilizou. A posição do Chega é que é inaceitável. Eu volto a repetir isto, que é para as pessoas lá em casa perceberem aquilo que eu estou a dizer. Porque o Paulo Núcio percebeu também. Não quer é perceber. O Chega, ao contrário do CDS, impôs condições. E essas condições não foram cumpridas. O governo da região autónoma da Madeira depois de Miguel Albuquerque ter constituído arguido. Essas condições não foram cumpridas por Miguel Albuquerque. Já era ou não era arguido na altura? As condições não foram cumpridas por Miguel Albuquerque. Já era ou não era Albuquerque? Este é um orçamento que é mau. Este é um orçamento que é mau para os madeirenses. Este é um orçamento que não combate a corrupção e, portanto, nós nunca poderíamos viabilizar este orçamento, ao contrário do que faz o CDS. E o CDS não pode ter uma posição aqui no continente, quando fala, por exemplo, de António Costa, que foi constituído arguido. Aliás, e saiu por causa de estar envolto num esquema de corrupção, e depois os senhores, o CDS e o PSD, apoiaram-no para o Conselho Europeu. É isto que não pode acontecer. Bom, é isto que o CDS... Não, é isto que o CDS... Mas temos que repor a verdade. António Costa não está envolvido. Só dizer uma coisa. Miguel Albuquerque, mas tem que terminar. Paulo, vamos deixar terminar. É que Miguel Albuquerque faz parte do problema e faz parte da solução. Ele faz parte do problema porque é um problema neste momento da Madeira. Faz parte da solução, porque tem que se ir embora da Madeira. Entretanto, mas se ele não sai, como
como a oposição que se uniu hoje está disposta a unir esforços também para apresentar uma alternativa que possa sair vencedora nas eleições? Ou cada um vai por si, como já parece? O povo e os madeirenses e os porto-santenses serão soberanos. Irão a eleições, irão outra vez às urnas e vão decidir aquilo que querem. Se querem continuar com 50 anos, entregues à corrupção de Miguel Albuquerque, com 50 anos deste governo do PSD, podem continuar. Se quiserem uma alternativa, têm no Chega. Mas que alternativa? Com o Chega e mais quem? Essa é a questão. O PS. Primeiro vamos ver. É o PS, que é o principal aliado do Chega. O que é que os madeirenses e porto-santenses vão dar ao Chega. E depois disso fazem coligação nós com o vamos fazer PS. as contas e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas admitiriam uma coligação com o PS? Não admitimos uma coligação com o PS. O Paulo Nunes sabe tão bem como eu estão sempre ligados com o PS. Que as únicas coligações que têm havido com o PS foi na aprovação do Orçamento de Estado entre o PSD, o CDS e o Partido Socialista. Portanto, a única coligação que existe com o PS é entre o PSD, o PS e o CDS. Portanto, são eles que estão em coligação, foram eles que aprovaram o Orçamento de Estado. Assim... Eu queria entregar, como estamos no Natal, aqui uma prenda ao Paulo Núncio, que é uma foto de hoje da votação da moção de censura ao Governo Regional da Madeira, onde estão os dois deputados do CDS ao lado do PSD em pé a votar contra a moção de censura. Está aqui, Paulo, é a prenda de Natal, é a prenda de Natal que eu dou ao CDS, porque ao fim e ao cabo é o CDS a pactuar com a corrupção, é o CDS ao lado da corrupção do Governo Regional da Madeira. Isto é um discurso. Apenas por uma coisa muito simples. Apenas por uma coisa muito simples. Tem lugares. Porque tem lugares. O CDS anda sempre à procura de lugares. Lá está. José Manuel Rodrigues é o Presidente da Assembleia Regional. Lá está. Deram lugar ao CDS. O CDS calou-se, nunca mais falou de corrupção. Vamos ouvir agora o Paulo Núncio. Muito bem. Não, o Chega, este discurso do Chega é um discurso absolutamente demagógico e não tem qualquer tipo de credibilidade. Vê a diferença eu deixar de falar. O Chega viabilizou o Governo Regional da Madeira quando Miguel Albuquerque já tinha sido constituído arguido. Isto é um facto. E por isso o Chega utiliza a arma da corrupção quando lhe apetece. Porque se o Chega quisesse ser responsável e credível e tivesse a mesma palavra sempre o Chega nunca teria viabilizado um governo que, segundo o Chega, tem como líder uma pessoa que tem problemas com a justiça e tem problemas com a corrupção. Miguel, o Chega viabilizou, agora está a interromper o Pedro Pinto, é a credibilidade do Chega. Está a ver? Dizem uma coisa, fazem outra. Mas quer dizer, o Chega viabilizou o governo de Miguel Albuquerque e depois mudou de posição. E as coisas não mudaram. No último ano não mudou coisa nenhuma. Só mudou a posição do Chega. Porque o Chega é oportunista. O Chega é demagógico. O Chega não tem credibilidade nem no continente, nem na região autónoma. Mas o Chega, no último processo orçamental, votou 80% das propostas apresentadas pelos partidos de esquerda. Atenção, não estamos a falar só do PS, estamos a falar do Bloco de Esquerda, estamos a falar do LIVRE, estamos a falar do PCP. Ou seja, o Chega, na prática, é um partido que está, na maior parte das vezes e na maior parte das votações, ao lado da esquerda. É aí que o Chega se sente bem. Por isso o Chega engana os seus eleitores quando se afirma como um partido de direita, porque o Chega tem muito pouco de direita. O Chega, na prática, quer na Madeira, quer nos Açores, quer no continente, vota sistematicamente ao lado dos partidos de esquerda. Primeiro ponto. Segundo ponto, o CDS está tranquilo, o CDS vale por si. O CDS mostrou nas últimas eleições, depois de ter estado no governo com o PSD, foi eleições sozinho na Madeira, como deve ir sempre que é necessário ir sozinho. E desta vez também irá sozinho? Vamos ver, isso é uma decisão, como sabe, isso é outra questão que nos separa do Chega. Para além da demagogia, da falta de credibilidade, da falta de consistência do Chega, o CDS respeita a autonomia regional dos seus órgãos. E por isso serão os órgãos regionais do CDS. Será José Manuel Rodrigues, líder do CDS regional, que tomará essa decisão. E nós respeitaremos essa decisão. O ponto importante aqui é este. O CDS, depois de ter estado, e bem, ao lado do PSD, no sentido de promover a região autónoma da Madeira, o CDS nas últimas eleições foi sozinho e elegeu. E por isso, se formos sozinhos, tenho a certeza absoluta que o CDS voltará a mostrar a sua utilidade, voltará a mostrar que a direita decente, civilizada, a direita que é credível, que não muda de posição, a direita que tem provas dadas, a direita que sabe governar, essa direita se distingue distingue de todos os partidos, mas se distingue também do Chega, que é cada vez mais uma força radical,
populista, mas que na prática e na hora H está sempre de mão dada com a esquerda. Pedro Pinto vai querer responder Claro, seguramente, óbvio. mas já agora permita-me insistir nisto. Como é que saímos deste impasse se voltar a haver eleições, como tudo indica, Miguel Albuquerque for novamente a votos, como também já disse que iria? Eu volto a dizer a mesma coisa. Eu acho que Miguel Albuquerque, a solução está nele. Mas se ele não sai... Ele sair, mas tem que sair. Miguel Albuquerque, aliás, dentro do PSD Madeira, ao contrário do que o CDS continua a fazer oposição a este PSD Madeira, mas dentro do PSD Madeira já existem muitas vozes contra Miguel Albuquerque. Ainda há pouco houve várias pessoas a dizer que estão contra Miguel Albuquerque. Portanto, a única solução é Miguel Albuquerque sair. É Miguel Albuquerque abdicar de um lugar que os madeirenses, aliás, ele teve o pior resultado sempre do PSD na Madeira. Portanto, os madeirenses estão a dar sinais. Agora, Miguel Albuquerque não quer sair porquê? Porque sabe que no dia que sair do Governo Regional terá problemas com a Justiça, problemas muito mais graves com a Justiça. Esta é que é a grande realidade. E nós não podemos ter medo de dizer isso, porque é verdade. Agora, quando o Paulo Núncio fala em credibilidade, dá-me até piada. Porque quando falamos de credibilidade e de um partido credível, como o Chega, que é um partido credível, que tem realmente credibilidade, porque somos a voz dos portugueses comuns, nós esquecemos o que aconteceu com os incêndios no verão na Madeira. Nós esquecemos o que aconteceu entre a tomada de posse deste governo até agora, onde um presidente do governo regional foi de férias para Porto Santo enquanto a Ilha da Madeira ardia. Enquanto as pessoas perdiam tudo, perdiam as suas casas, os seus haveres, perdiam tudo e o presidente estava de férias. Nós podemos admitir que esse presidente continue a governar a Madeira. Nós não podemos permitir isso. Nós não somos o CDS. O CDS é que é a muleta e será sempre a muleta do PSD. Nós não somos o CDS. Somos muito diferentes do CDS. Somos muito diferentes do CDS. A muleta do PS quando o Paulo Núncio fala... É verdade. E quando o Paulo Núncio fala, quanto é que vale o CDS? Não, mas a pergunta é essa. É quanto é que vale o CDS? Que o Chega é a muleta do PS. É muito importante que assuma isso. O Paulo Núncio, outra vez, nervoso. Eu percebo estes nervos do Paulo Núncio, porque nunca foi confrontado assim. O Paulo Núncio nunca foi confrontado. Porque sempre andou ali, olha para o Hugo Soares, e o Hugo Soares diz, agora vamos votar assim. O Paulo Núncio diz que sim. Portanto, nós não somos assim. O CS votou mais de 20 vezes ao lado do PS. Paulo, é que nós sabemos, os portugueses sabem quanto é que vale o Chega. Os portugueses não sabem quanto é que vale o CDS. Os portugueses sabem. O Chega vale 18%. As sondagens agora dão 20%. O CDS quanto é que vale? A última sondagem estava a 0 ponto. Agora já nem aparece nas sondagens. Ou seja, os senhores são os culpados pelo desaparecimento do CDS. Essa é que é a verdade. Eu nervoso nunca na vida. Eu percebo o nervoso do Chega na vida. Agora, e esta teimosia ideológica. E depois, quando acusam o Chega de votar ao lado da esquerda. Não deixa de ser curioso outra coisa. 80%. Eu gostava que o Paulo Núncio agarrasse no programa eleitoral, agarrasse no programa eleitoral da AD e dissesse o que é que já cumpriram do programa eleitoral. 80%. É que o Chega está a fazer uma coisa muito simples. O Chega foi a votos e levou um programa eleitoral. E o Chega está a cumprir aquilo que prometeu às pessoas. Ao lado dos comunistas. Aquilo que prometeu no programa eleitoral. O Chega votou. E dos bloquistas. O Chega votou o fim das ex-secute porque está no nosso programa eleitoral. Ao contrário do CDS, ao contrário do PSD, que andaram 50 anos a enganar as pessoas. Nós cumprimos o nosso programa eleitoral. Nós cumprimos o nosso voto. Ninguém foi enganado a eleições. Tudo aquilo que nós temos feito é o que está no nosso programa eleitoral. Já os senhores não cumprem nada daquilo que se apresentaram a votos. E vou-lhe dar um exemplo muito simples. Os senhores foram a votos com um programa do IRC de baixa de 2 pontos percentuais. Venderam-se ao Partido Socialista. O CDS e o PSD venderam-se ao Partido Socialista. Se calhar é por isso que o Hugo Soares hoje não está aqui e ainda se tem recusado sistematicamente a vir debater comigo. Tem havido um problema deste. O problema do horário que ele tem é não querer debater comigo. Esse é que é o problema que o Hugo Soares tem. Para fechar este tema, temos que avançar. Para fechar, deixa-me só terminar. Eu sei que o Paulo Núcio quer mandar no debate, mas ainda não manda no debate. Tem que mandar no CDS. Não manda no PSD. Chega que não manda de certeza. Eu percebo que não. O PSD mal do país estará um dia em que o Chega a mandar alguma coisa. Pedro Pinto. Em relação, por exemplo, ao IRC, isto é importante. Mas estamos a recuar agora. Não estamos a dizer quem é que vota ao lado do Partido Socialista. É uma mentira dita muitas vezes, depois começa a ser uma verdade. Estamos a dizer quem é que vota ao lado do Partido Socialista. Não, nós estamos ao lado dos portugueses. Nós ao lado dos portugueses, que é diferente. Ao lado dos portugueses. Dos comunistas, bloquistas. Eu também sei fazer isso. É que assim, quem nos está a ouvir, sou muito bom até nisso. Melhor que o CDS. Não deixar falar, isso não tem problema nenhum. Bom, agora, em relação ao IRC, vou voltar a dizer isto. O CDS e o PSD venderam-se ao Partido Socialista com a proposta de IRC. Mentiram aos portugueses. No programa eleitoral está baixa de 2% no primeiro ano e depois aumenta para mais. E não fizeram isso. Bem pelo contrário. Baixam apenas 1% porque se venderam ao Partido Socialista porque queriam um orçamento aprovado. E esse orçamento, sim, pelo PSD, pelo PS e pelo CDS. Foi o Bloco Central que aprovou esse orçamento. Paulo Núncio, mesmo para fechar, porque temos que avançar para outro tema. Mesmo para fechar, só pontuar aqui num ponto. Eu ouvi o Pedro Pinto, e às vezes ouço no Parlamento,
dizer que o CDS e também o PSD andam a enganar o país há 50 anos. Surpreende-me esta acusação do Pedro Pinto, porque o Pedro Pinto foi durante muitos anos militante do CDS. E dirigente. Será que o Pedro Pinto, quando era dirigente e militante do CDS, também achava que o CDS enganava os portugueses há 50 anos? Provavelmente não. Agora o Pedro Pinto mudou. Não fui eu que mudei, foi o CDS que mudou. Mudou de partido. O CDS mudou. Quer agradar ao líder. Não. Quer fazer estas declarações radicais, populistas, demagógicas, mas esquece, durante muitos anos foi dirigente do CDS, foi militante do CDS e sabe bem que o CDS é um partido que há 50 anos está ao serviço do país. Há 50 anos está a melhorar a vida dos portugueses. Aliás, tirando os dois partidos maiores, é o único partido com experiência governativa que sabe o que é governar o país e por isso está muito distante da demagogia, da inconsistência, da falta de credibilidade do Chega. O Chega tem que andar muito, tem que crescer muito, tem que se afirmar muito para algum dia chegar aos pés do CDS. Vamos avançar. Tenho que dizer. Começou consigo. É rápido. Não, mas é muito rápido. 30 segundos mesmo, faz acusações à minha vida política, eu tenho que responder a isto, não é? A grande diferença do CDS foi que em 2017 o ADN do CDS mudou. O ADN do CDS, o CDS que era um partido conservador, que era um partido de direita, e dirigente do CDS. O CDS que era um partido de direita, que era mudou. E o CDS em 2017, quando retira, por exemplo, o apoio a André Ventura, que era candidato à Câmara de Louros, e por falar em ciganos, o CDS retirou esse apoio. Então o CDS aí acabou. Foi aí que o CDS se eclipsou. Portanto, agora era bonito. O CDS vira votos. Valham a votos. E vamos ver quantos votos é que o CDS vale e vamos ver que porcentagem é que o CDS tem. Este discurso ridículo só para agradar ao líder. Só para agradar ao líder. É ridículo, infantil. Paulo, se alguém nunca se preocupa em agradar ao líder, sou eu. É ridículo. Não, nunca tive que agradar. Vamos avançar. Paulo Lúcio. Não, tenho que responder a isto, tenho que dizer isto. É que até dentro do CDS, até quando estive dentro do CDS, se alguém nunca fez discursos para agradar a um líder, fui eu. Portanto, ao contrário do que alguns andavam sempre a fazer discursos para agradar aos líderes, não era eu que fazia discursos para agradar aos líderes. E no Chega também não faço nenhum discurso para agradar ao líder. Agora, o Chega é o único partido que tem um projeto para Portugal, que fala à voz dos portugueses comuns e que sabe o que é que os portugueses precisam. Do PC e do Bloco. Por falar em temas que estão em cima da mesa, esta semana vai haver um debate promovido pelo Chega, mas onde também se juntam diplomas de outros partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, que apresentaram mesmo um diploma para alterar a Lei de Bases da Saúde. Pretende-se criar aqui, no fundo, regras mais apertadas para o acesso ao Serviço Nacional de Saúde por parte de cidadãos não residentes, estrangeiros não residentes em Portugal. Paulo Núncio, perguntava-lhe, para começar, se ao avançar com esta proposta, o PS e o CDS estão a ir a reboque do Chega? Não, de maneira nenhuma. Uma vez que o Chega é que marcou primeiro, pôs este tema na agenda? Sim, mas de maneira nenhuma. O CDS e o PSD querem corrigir um erro que foi cometido na Lei de Bases da Saúde há 5 anos, em 2019, quando o PS aprovou esta Lei de Bases que está a dar este tipo de resultados. Repare, nós continuamos a achar que o SNS deve prestar serviços genéricos de saúde, mas tem que haver regras. Tem que haver regras porque aquilo que está a acontecer não pode continuar a acontecer. Nós continuamos a achar que o SNS é fundamental no sistema de saúde em Portugal, que garante o direito à proteção na saúde. Sempre defendemos uma visão de complementariedade entre o SNS, o setor social e o setor privado. Continuamos a defendê-lo. Agora, a questão essencial que está aqui em causa é que é a utilização do SNS por estrangeiros não residentes em Portugal. E o que acontece, e há dados hoje, relatórios do IGAS que demonstram isso mesmo, há muitos estrangeiros não residentes em Portugal que se deslocam ao nosso país, por vezes em contexto de redes ilegais, para acederem gratuitamente a cuidados de saúde em Portugal. E é isso que não pode acontecer. Repara, mas o CDS não concorda com a ideia do turismo de saúde. É mais, segundo foi dito na conferência de imprensa, usurpação a utilização abusiva do Serviço Nacional de Saúde. Repare, o relatório do IGAS veio confirmar que entre 2021 e 2024, ou seja, durante um período de 4 anos, 140 mil pessoas estrangeiras não residentes em Portugal foram atendidas nos serviços de urgência do SNS, sem disporem, por um lado, ou de seguros ou de acordos internacionais que cubram esta mesma assistência. E o problema está, efetivamente, na nossa opinião, na Lei de Bases, aprovada pelo PS, com a extrema-esquerda, com a geringonça,
e em 2019 e que, de facto, tem que ser alterado. Qual é o problema? O problema é que na Lei de Bases de Saúde aprovada pelo PS se diz que os beneficiários do Serviço Nacional de Saúde incluem também nacionais de países terceiros e imigrantes, ainda que sem a respectiva situação regularizada em Portugal. E esta parece-nos ser uma solução errada e uma solução injusta que tem que ser alterada para a defesa, designadamente, dos utentes do SNS e mesmo para a sustentabilidade do sistema. E por isso, aquilo que nós propomos é aproveitar, aliás, uma proposta que foi apresentada em 2018 pela Comissão de Revisão da Lei de Bases de Saúde, aliás, pela doutora Maria de Belém Roceira, que foi rejeitada pelo PS por razões meramente ideológicas e que estabelece que os beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, para além, evidentemente, dos cidadãos portugueses, sejam cidadãos estrangeiros com situação regularizada em Portugal, que correspondam ou a Estados da União Europeia ou então a cidadãos estrangeiros de outros Estados, mas nesse caso o tratamento por parte do SNS deve implicar a apresentação de um comprovativo de cobertura dos cuidados de saúde, exceção. E isso é muito importante porque muitas vezes se fala destas coisas e não se é rigoroso o suficiente. Exceção, situações de emergência ou de situações vitais, evidentemente, que o Serviço Nacional de Saúde tem que estar preparado para receber essas pessoas, mesmo que estejam em situação irregular. Agora, há um ponto muito importante e com isto termino. Em todos os países da União Europeia, sempre que um cidadão de outro país vai ao Serviço Nacional de Saúde, o que acontece é que esse Serviço Nacional de Saúde trata o cidadão de acordo com o que está previsto neste país, e normalmente, havendo Serviço Nacional de Saúde semelhante ao nosso, é com gratuitidade, mas depois apresenta a respectiva conta ao Serviço Nacional de Saúde. Mas aqui há uma dificuldade da cobrança, pois. Da residência desse cidadão. E é isso que tem que acontecer em Portugal. Nós não somos um país rico o suficiente para tratarmos os nossos cidadãos e, para além disso, tratarmos de todos os cidadãos que queiram cá vir de uma forma gratuita sem apresentar a fatura a seguir. E, por isso, o sistema tem que estar organizado para ter disponibilidade para tratar das pessoas, mas com regras. E essas regras têm que envolver, por um lado, como disse, a identificação das pessoas que beneficiam do Serviço Nacional de Saúde e depois a capacidade do Estado português de cobrar esse serviço ao Serviço Nacional de Saúde desses países, porque esses senhores, esses cidadãos, são cidadãos de outro Estado e, por isso, é ao Serviço Nacional de Saúde desse outro Estado que devem ter a responsabilidade de custear o custo daquele serviço que foi prestado, neste caso em Portugal. Pedro Pinto, esta proposta do PSD e do CDS fica aquém daquilo que o Chega defende. As medidas que o Chega que propõe vão um bocadinho adiante. Perguntava-lhe, para começar, se o Paulo referia que é uma situação que foi identificada pela IGAS, mas é o próprio responsável pela IGAS que diz que este é apenas um estudo ainda muito por alto e que era preciso aprofundar mais. O Chega considera que já tem os dados suficientes para avançar com esta medida ou seria primeiro necessário averiguar melhor esta situação e o peso que tem no erário público e nos custos para o Serviço Nacional de Saúde? Bom, mais uma vez o Chega está na linha da frente sobre este tema, como aliás em todos os temas, vindo mais uma vez também o PSD e o CDS, neste caso a reboque do Chega. É uma coisa que tem sido sistemática e tem sido feita e felizmente esperemos que o Governo, que os partidos que suportam o Governo aprovem estas propostas do Chega, porque parecem-nos extremamente importantes para haver regras neste turismo de saúde que nós chamamos de turismo de saúde. Porquê é que nós chamamos de turismo de saúde? E deixe-me dizer isto que é importante. Nós já vimos alertar para este tema há mais de um ano. Há mais de um ano que o Chega disse que o que se estava a passar no SNS em Portugal. E a esquerda, que na altura governava, dizia que era mentira, que era impossível isso acontecer. Os relatórios agora começam-nos a dar razão. Como no futuro os relatórios nos vão dar razão que o aumento da criminalidade em Portugal é uma sequência... Agora não desvie. Não vou desviar, eu vou até, mas é só para dizer isto. Que o aumento da criminalidade em Portugal é também uma sequência do aumento da imigração ilegal, de gente que vem de vários pontos do mundo, que não tem a nossa cultura, que não tem as nossas tradições e cometem crimes. E no futuro vamos estar aqui a discutir isso e vamos dizer assim, o Chega tinha razão. Vamos voltar Voltando ao turismo de saúde. Isto só para dizer, só para enquadrar, porque o Chega tinha razão quando falava nisto. Que isto tem que ser regulado. As grávidas não podem vir ter filhos ao nosso país e voltarem para o país delas.
e vêm aqui gratuitamente usufruir de um Serviço Nacional de Saúde que é pago por todos os contribuintes, que é pago do erário público, que é pago por todos os portugueses que trabalham, e depois vêm os estrangeiros usufruir desse serviço de forma gratuita. Muitas vezes, passando à frente dos portugueses, como foi o caso, outro caso que o Chega também falou, dos médicos de família, onde havia 1 milhão, na altura do governo do Partido Socialista, havia 1.700.000 portugueses sem médico de família. E os estrangeiros chegavam a Portugal e tinham um médico de família primeiro do que os portugueses. Isso não pode acontecer. Como, por exemplo, nas creches, onde os filhos de cidadãos estrangeiros também passam à frente dos portugueses. Mas deixe-me regressar aqui a esta questão. Não pode acontecer. O Chega vai viabilizar as propostas do PSD e do CDS? Nós estamos a estudar, provavelmente sim. Esperemos também que o PSD e o CDS viabilizem estas propostas, porque são propostas importantes. As propostas que realmente mudam. O PSD e o CDS têm feito uma coisa desde o princípio, que é, vão atrás dos temas que são caros ao Chega. E depois fazem uma coisa, tentam copiar, mas fazem uma coisa muito pífia, muito pequenina. Portanto, que não serve quase para nada. Mas dizem às pessoas e enganam as pessoas a dizer assim, não, isto é um tema que a nós nos diz muito e que nós queremos falar sobre ele. Mas depois a resolução é nada. Mas a alteração da lei de bases não considera que seja... Viu-se isso com as forças de segurança, viu-se isso com os bombeiros, viu-se isso com os oficiais de justiça, onde continuam a faltar 1.700 oficiais de justiça em Portugal. Ou seja, em todos os temas que o Chega aborda e que o Chega quer realmente meter na ordem do dia, vem o Governo, mete na ordem do dia, mas depois a resolução é quase nula. Neste caso, parece-nos mais ou menos a mesma coisa. Como disse, estamos a estudar se vamos viabilizar ou não. Esperemos claramente... Se Chega a não viabilizar, não esperemos é claramente, não é? Porque a esquerda já disse que não viabiliza. Pronto, mas esperemos claramente que haja finalmente um governo de direita em Portugal. Foi isso que os portugueses quiseram no dia 10 de março, que disseram que queriam o Chega junto com o PSD e com o CDS. O PSD e o CDS continuam a fazer a política do Partido Socialista. Portanto, esta é que é a nossa grande diferença. Eu espero que num tema destes, que é tão caro à sociedade, um tema onde a regulação do SNS para estrangeiros não residentes tem que ser metido na ordem do dia, eles têm que pagar os serviços. Não podem usufruir gratuitamente dos nossos serviços, vir a Portugal usufruir gratuitamente e voltar para os seus países. Têm que pagar. A lei da nacionalidade, eles têm que pelo menos estar cá 5 anos para poderem usufruir destas regalias. 5 anos, pelo menos, a descontar para o erário público. É isso que tem que acontecer. Ou seja, são vários. Nós temos 4 projetos de lei para apresentar na próxima quinta-feira e esperemos que haja o bom senso e que o Governo não seja só palavras e depois não aprove e vote ao lado do Partido Socialista. Mas pegando numa coisa que dizia o Paulo há pouco e também o que disse no Parlamento, o responsável pela ACSS, falava da dificuldade depois de cobrança, ou seja, se não houver também medidas que permitam ao SNS cobrar estas verbas, a lei, só mudar a lei, eventualmente, ou apertar a lei, poderá ser inconsequente. E tem que haver um controle mais apertado na cobrança também, não é? Se nós tivermos uma dívida, certamente que alguém vai nos cobrar essa dívida. Portanto, se estas pessoas vêm a Portugal, se têm uma dívida, tem que cobrar, nem que seja aos governos ou ao serviço de saúde desses países. Isso tem que ser cobrado. Isso eu penso que é clarinho como água. Paulo. Não, ouça, e acho que o Paulo está de acordo com isso também, porque é uma coisa que também... Eu acabei de dizer isso, claro. Quanto muito o Chega que está de acordo com o CDS. Agora, o ponto que eu queria... Foi o Chega que trouxe o debate, não foi o Governo, nem o CDS. Às vezes eu acho que, bem, em primeiro lugar, destacar esta fixação ideológica do Chega no CDS e no PSD. O Chega, muitas das vezes, está tão cego de atacar o PSD, o CDS e o governo da AD, que se esquece que o verdadeiro adversário é o Partido Socialista e a esquerda. Aliás, pelo facto de votarem e terem votado, isto é um facto, 80% mas estamos a voltar ao mesmo, Paulo. Ao lado da esquerda, isto mostra que efetivamente, mas é a realidade, custa ouvir, Pedro, mas é a realidade. São 80% das vezes que o Chega votou ao lado dos partidos de esquerda, ao lado do Paulo Raimundo, ao lado da Mariana Mortágua, ao lado do Rui Tavares, ao lado da esquerda mais radical. O Chega teve 80% das vezes ao lado. Bom, por outro lado, o Chega às vezes também se esquece que existe há apenas 5 anos. Bom, muitos dos temas que o Chega aborda já foram abordados previamente pelo CDS e são abordados há muitos anos. Como, aliás, o Pedro Pinto sabe, porque foi dirigente e militante do CDS durante muitos anos e ele sabe perfeitamente que o CDS já abordou muitos dos temas que o Chega aborda agora. Qual é a diferença? É que o Chega aborda-os com um radicalismo e um populismo e apresenta as soluções de uma forma radical e populista. E o CDS, como partido credível, que já participou em 9 governos neste país, sabe o que é governar e por isso não acompanha o populismo, o radicalismo, a demagogia do Chega. O CDS sempre foi o partido do rigor na prestação dos serviços sociais. Sempre fomos o primeiro partido
a defender esse rigor e essa disciplina na prestação dos serviços sociais. E por isso o CDS, ao apresentar este diploma com o PSD, está precisamente a fazer isso que já fez há muitos anos, que é mais rigor na prestação dos serviços sociais, neste caso na saúde. Ou seja, nós continuamos a achar que o SNS deve continuar a ser um serviço tendencialmente gratuito, genérico, que trata todas as pessoas que ele acorrem, mas tem que haver regras. E, em particular, nesta matéria dos cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal e sem situação regularizada em Portugal, tem que haver regras, tem que haver a apresentação de um comprovativo de um seguro, tem que haver a apresentação ou que aquelas pessoas estejam abrangidas por acordos internacionais que cubram a assistência. E depois, para além disso, o Estado tem a obrigação, coisa que os socialistas nunca fizeram. Os socialistas governam sempre muito mal, deixam sempre muitos problemas por resolver. Este governo, que é um governo de direita, efetivamente, está a procurar resolver o caos em que o Estado Social foi deixado pelo Partido Socialista e pelos últimos 8 anos de governação. O que se pretende é o Serviço Nacional de Saúde trata, com certeza, cuida das pessoas que precisa de cuidar, mas depois apresentará a fatura. E há meios para fiscalizar isso? Repare, tem que haver, por um lado, uma identificação, coisa que não existe. Quer dizer, o caos é tão grande no Estado Social e, em particular, no Serviço Nacional de Saúde, que há cidadãos estrangeiros que são tratados no Serviço Nacional de Saúde, os tais 140 mil nos últimos 4 anos, e que não deixaram identificação, que não são identificados pelo Serviço Nacional de Saúde. Depois da identificação, é importante que, através de processos que têm que ser expeditos, que o Estado português exija aos outros Estados que paguem a respectiva fatura. Por isso, também neste caso, é necessário, coisa que também não existe no SNS, uma identificação do custo. E atenção, estamos a falar do custo que envolve, por um lado, consultas, por outro lado, exames complementares, às vezes mesmo operações cirúrgicas, e por isso, tudo isso tem um custo. É evidente que para o cidadão normalmente não tem, mas o Estado, quando presta esse serviço, está a ter um custo com aquele tipo de atos médicos. E, por isso, esse custo tem que ser discriminado, tem que ser identificado, como acontece noutros hospitais, designadamente do setor social e do setor privado. Todas estas prestações de serviços têm um custo. Este custo tem que ser identificado. A pessoa que recebeu o tratamento e todos os atos médicos a ele associados tem que ser identificada e depois tem que haver, da parte do Estado português, diligência no sentido de cobrar. Não faz sentido o Estado português pagar quando recebe as faturas dos outros Estados e depois não ter a mesma diligência no sentido de exigir o pagamento desses outros mesmos Estados. E conta com o voto do Chega nas propostas que a AD apresentou? E também tenciona viabilizar alguma das do Chega? Repare, eu infelizmente tenho que dizer isto. A prática dos últimos 6 meses não é essa. Sempre que, ou na esmagadora maioria das vezes, em que a Aliança Democrática, o CDS e o PSD apresentam propostas, o Chega tem inviabilizado essas propostas. Pelo contrário, na esmagadora maioria das vezes, sempre que a esquerda, e em particular o PS, apresenta propostas, as propostas têm sido viabilizadas pelo Chega. E por isso, 80% das propostas orçamentais, 80% foram mais de 2.000 que foram apresentadas. Pois bem, 80% das propostas da esquerda foram viabilizadas pelo Chega. E por isso eu diria não é por gritar que as pessoas vão mais ou menos. Que à partida, se este critério, se este padrão do Chega está sempre braço dado com a esquerda e com a extrema-esquerda. No continente, na Madeira e nos Açores. Não contem então com se isto acontecer, muito provavelmente, o Chega votará contra e votará outra vez ao lado e o CDS do Paulo Raimundo, votará outra vez ao lado da Mariana Mortágua e votará outra vez ao lado do Rui Tavares. O CDS admitiria a passagem à Comissão sem votação, por exemplo, das propostas? Vamos ver. A pergunta é se vota a favor ou contra as propostas do Chega. Isso é que é a grande pergunta que se faz. É isso que o Paulo Núncio não respondeu. Começou a falar aqui, 80%, não sei o quê. E o Chega vota o Paulo Núncio falha tanto à verdade que até disse que nos Açores
o Chega vota ao lado do PS, quando o Chega faz parte da violação hoje, do governo. Amanhã vota ao lado do PS. O Chega vota sempre a favor do Chega. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa. É que se nós estamos aqui a discutir isto, e como o Paulo Núncio disse que o CDS já fez parte de 9 governos, então fez parte mal, porque não resolveu este problema. E chegamos a 2024 e temos este problema nas mãos. E temos um problema maior. É a senhora Ministra da Saúde que não tem capacidade para estar naquele cargo, nem tem capacidade para resolver os problemas, como já se viu, quer no INEM, quer com pessoas a morrerem em macas nos hospitais, como acontecia no governo do Partido Socialista. Portanto, o PSD e o CDS não podiam ser mais parecidos. É neste tom que fecha este Conselho de Líderes, com Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, a quem agradeço este animado debate. Regressamos na próxima semana com... Santo Natal para toda a gente. Aliás, não regressamos na próxima semana porque é Natal, obviamente, regressaremos em janeiro. Assim fecha este Conselho de Líderes.